Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula do módulo 9 sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero começar, porque eu vou dar continuidade amanhã também, sobre os dons espirituais. Então hoje eu quero falar como uma aula introdutória sobre os dons espirituais. Eu quero falar sobre os propósitos dele também. Então aqui, hoje, eu apresento uma introdução clara e bíblica sobre os dons espirituais, para você compreender sua definição, propósito, diversidades, ok? Vamos lá. Definição de dons espirituais. Vamos definir dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 7. Paulo ele vai falar aqui que há diferentes tipos de dons, mas o espírito é o mesmo. Então, dons espirituais, nunca mais esqueça isso. Dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo aos crentes para o serviço cristão. Deixa eu repetir. Vamos lá? Dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo aos crentes para o serviço cristão. Então, quando o Espírito Santo dá um dom, tem um propósito, tem um serviço a ser feito. Então, dons são graças divinas em ação. A palavra grega para dons é carismata, derivada de caris, que é graça. Então, ela não depende de mérito humano, não depende. Os dons não dependem de mérito humano, não depende. Mas de uma ação soberana do Espírito Santo. Os dons são manifestações do Espírito, visando um fim proveitoso. É isso que está no verso 7 de 1 Coríntios 12. Por exemplo, Pedro. Pedro antes era teimoso, mas ele prega com ousadia e poder após o Pentecoste, Atos 2. E ele vai manifestar dons como o dom de evangelismo e o dom de ensino. Faz toda a diferença, toda a diferença. Quando nós temos os dons, nós vamos fluir nessa capacitação sobrenatural do Espírito. É o meu caso. Eu sou muito tímido, muito. Mas por causa do dom que Deus me deu, eu consigo fluir. Eu consigo ensinar, eu consigo pastorear. Pastor, e eu? Hoje eu quero fazer essa introdução para nas próximas aulas você entender que você faz parte do corpo de Cristo, Deus tem dons para você. Vamos entender sobre os propósitos dos dons. Né? Qual que é o propósito? Edificação da igreja e testemunho ao mundo. Efésios 4, verso 11 e 12, né? No verso 11 ele fala, e Deus escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Verso 12, com fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então os dons, eles não são para exaltação pessoal, mas eles são para edificar a igreja, equipar os santos para o ministério, fortalecer a unidade, a maturidade espiritual, dar testemunho eficaz ao mundo. Wayne Grudem ele cita assim, os dons espirituais são expressões do Espírito de Deus operando por meio do povo de Deus para o bem do corpo de Cristo. Então, onde os dons são exercidos com amor e humildade, a igreja cresce em maturidade, a igreja cresce em poder, a igreja cresce em relevância. E o que nós temos? Uma diversidade dos dons. 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 11, aí uma parte ele diz assim, a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro. Então, o que nós vamos ver? Há uma diversidade de dons. Paulo apresenta essa variedade de dons. Desde os dons de fala, o que são os dons de fala? Ensino, profecia, línguas, até dons de ação, que são cura, milagre, serviço. Então, essa diversidade, ela vai refletir a multiforme graça de Deus. Por isso não tem como, vamos padronizar. Não, o Espírito Santo, meu irmão, é tão lindo. Ele mostra essa multiforme graça de Deus na distribuição dos dons.
Nos dons não existe hierarquia, esse dom aqui é maior, é mais importante. Não, não existe. Isso é coisa de cabeça do ser humano. Por quê? Porque todos os dons são importantes no corpo. E eles são úteis para que juntos possam gerar o quê? Uma edificação do corpo. Nenhum cristão possui todos os dons. Mas todos os cristãos têm pelo menos um. Pelo menos um. Então, o corpo tem diferentes membros, com funções específicas. E o corpo de Cristo precisa de diferentes dons de operação. O corpo precisa do dom que você carrega. Né? Do dom que você carrega. Então nós temos aqui, vamos pensar o aspecto original. Eu tenho o talento natural, aquele do nascimento. Mas tenho dons espirituais, que ele só chega na minha vida no novo nascimento. Então eu tenho propósito, talentos naturais. Os propósitos são fins gerais, profissionais, artísticos, diversos. Mas os dons espirituais, o propósito é edificação do corpo de Cristo. Como que eu desenvolvo? Vamos lá, talentos naturais, educação e prática, estudo e prática. Dons espirituais, dependência do Espírito Santo e submissão a ele. Vamos lá. Alvo, talentos naturais, autoexpressão e utilidade comum. Nos dons espirituais, glorificar a Deus e servir aos outros. Então entenda, uma pessoa pode ser naturalmente eloquente, é o talento dela. Mas o dom de ensino exige unção, discernimento, capacidade de comunicar verdades espirituais com eficácia e sobrenatural. Preciso de quê? De autoridade espiritual. Então, o fato de eu ter um talento natural para falar em público não quer dizer que eu vou conseguir exercer o ministério com autoridade. Entende? Então, os dons, eles não anulam os talentos. Os dons que o Espírito Santo me dá não anulam os talentos que eu recebi no meu nascimento. Não, não anulo. Mas os dons espirituais transcendem e santifica esses talentos naturais. E santifica-os para o propósito do reino de Deus. E para terminar, você precisa entender isso, que o Espírito Santo é ele que distribui os dons. 1 Coríntios 12, 11, mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme quer. Então a distribuição dos dons é soberana. O Espírito Santo dá a quem ele quer. Nós não escolhemos os nossos dons, ele nos dá. Cada crente recebe ao menos um dom, ao menos um dom. E a função do dom é coletiva, ela não é egoísta, ela tem um propósito do corpo. Uma citação aqui do Stanley Orter, ele diz assim: Deus conhece melhor que nós mesmos qual dom é necessário em cada tempo e lugar. O Espírito distribui com sabedoria. Pastor, eu posso pedir os dons? Sim, pode pedir, mas entenda, a vontade soberana do Espírito Santo sempre vai prevalecer. Ah, mas o Espírito Santo leva em conta a minha oração? É claro. Então ore, peça, busque. E aí o que nós percebemos nos dons? A unidade no meio da diversidade dos dons. 1 Coríntios 12, verso 12 a 14, ele vai dizer assim uma parte: somos muitos, mas formamos um só corpo. A diversidade de dons fortalece a unidade do corpo, não o contrário. Então cada dom complementa o outro. Todos são interdependentes. Então a comparação entre dons vai gerar divisão. A cooperação gera crescimento. Então, entenda, uma igreja onde apenas os dons visíveis, por exemplo, como pregação, são valorizados, enfraquece o corpo. Quando todos operam, intercessores, servos, líderes, evangelistas, pastores, a igreja se torna saudável. Então, entenda, né? Em vez de buscar os melhores dons para a autopromoção, nós devemos buscar os melhores dons para serem úteis ao corpo, para glorificar a Cristo e para servir com alegria. Vamos aqui entender e vamos relembrar: os dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo. Qual é o seu propósito? É a edificação da igreja e o impacto do evangelho no mundo.
Cada crente, cada um tem um papel único no corpo. E os dons, eles devem ser exercidos com humildade e amor. Entenda, a diversidade é necessária e ela é bela. E ela deve levar à unidade em Cristo. Uma das coisas que eu amo na igreja que eu pastoreio, a Igreja Batista Imagine, é que nós conseguimos ver com muita clareza essa diversidade de dons. É muito lindo. Por isso que a igreja funciona como ela funciona. Então eu quero abençoar a sua vida, né? Amanhã nós vamos continuar falando dos dons. Eu vou falar aqui de cada um deles, para que realmente você tenha clareza e você seja equipado para servir ao Senhor com seus melhores dons. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã para a próxima aula.